Graça e paz a todos, meus queridos. O título da ministração de hoje é: o que você é em Cristo? O que você é em Cristo? O sujeito passa a vida dele todinha, o tempo da juventude dele, ele tomava cachaça, se prostituía, mentia, adulterava, roubava, fazia os caçarel, ou seja, fazia muita coisa errada. Aí de repente ele chega lá para o pessoal da família, para os amigos, e começa a pregar a palavra. Ah, pai, aceite Jesus, se arrependa, Jesus te perdoa. E as pessoas olham para aquele sujeito e dizem: Pia, agora quer ser mais santo do que a gente, agora quer ser melhor do que a gente. Olha aí, esse cara, ó. O cara vai fazer essas coisas erradas, agora quer ser bonzinho, ó. Ó, agora vem querer dar uma de bonzinho, uma de santo. Se verdadeiramente ele se arrependeu, verdadeiramente ele foi justificado em Cristo. Se ele se arrependeu de verdade. Se é que ele se arrependeu. Eu já ouvi os meus familiares, os meus amigos chegar para mim e dizer: agora tu quer ser santo. Agora tu quer ser melhor do que a gente. Tu que vivia tomando cana, tu que vivia fazendo isso, aquilo, agora quer dar uma de bonzinho. Eu digo: quero não dar uma de bonzinho, não. Bom só Deus. Chegaram para o Senhor Jesus e disseram a ele: bom mestre, o que farei para receber a vida eterna? E Jesus disse: tu tá me chamando de bom? Bom é o Pai lá no alto. Bom é Deus. Aí ele diz: faça isso, faça aquilo, e terás um tesouro diante de Deus. Mas o sujeito não quis não, saiu de fininho. Bom é Deus. Mas a gente foi justificado em Cristo quando a gente se arrepende de verdade. Como muitas das vezes disseram: mas essas palavras que você está dizendo são duras. O evangelho não passa para alisar a cabeça de ninguém não. O evangelho é a salvação. Não é você correr para a igreja para conseguir um cargo, conseguir um emprego, não. É você ter salvação. É você mudar, a sua vã maneira de viver. O sujeito está lá fumando cigarro, fumando uma carteira de cigarro por dia, 2 carteiras, morrendo no cigarro. Ele está vivendo na maldição, ele está debaixo do pecado, ele está na condenação. O salário dele vai ser a morte, porque o salário do pecado é a morte. Agora, ele vai parar se ele quiser. Está lá, em Romanos capítulo 6, versículo 22. Ele diz: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. No versículo 23 de Romanos 6, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você recebeu Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Eu tenho Deus, mas não recebi não, eu já tenho no meu coração. Você o confessou publicamente? Você se arrependeu dos seus pecados? Depositou em Cristo? Então você não recebeu nada. Porque é preciso que você creia, se arrependa e não cometa mais os seus erros do passado. Ele diz lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se você anda em pecado, se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é inimigo de Deus. Você anda em desobediência. Repito mais uma vez, Romanos capítulo 5, versículo 1. Pode pegar uma Bíblia e ler, e você vai entender. Porque eu não estou falando só minhas palavras, eu estou falando as palavras de vida. Jesus Cristo, ele disse: tende em mim, creia em mim. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas palavras não são minhas. Essas palavras é do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz lá no versículo 1, Romanos 5:1. Sendo, pois, justificado pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O salário do pecado do camarada que vive fumando, que vive bebendo, é a morte. O salário do sujeito que vive se prostituindo, adulterando, roubando, mentindo, fazendo as coisas erradas, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, quando o cara se converte, se arrepende e se converte, aceitando Jesus como único suficiente Salvador, é a vida eterna. Agora tu quer ser melhor do que eu, do que a gente. Agora quer ser melhor do que a gente. Ó. Vivia fazendo as coisas erradas. Se arrependeu, então ele é. Você querendo ou não, ele passa a ser melhor do que você. Por quê? Porque ele foi justificado em Cristo. E você está lá, não, eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, eu não minto, eu tenho uma vida padrão. Quantos e quantos religiosos não têm uma vida padrão? Mas mesmo assim não são salvos. Eu conheço muitos ateus que não creem em Deus, não creem em Jesus, não creem em nada. Só na ciência e em algumas coisas, né? Mas ele tem uma vida padrão. E mesmo assim, vai para o inferno, vai para o lago de fogo. Porque é enfatizado o seguinte, ele tem que crer. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem que crer. Então, se ele não crê, é porque ele não tem fé. Se ele é um ateu, ele não crê em Deus, ele não tem fé. Então, não tem como ele crer. Então, é condenação, é morte eterna. Agora quer ser melhor do que a gente, ó. Vivia fazendo isso, aquilo, ó. Vivia chamando palavrão, vivia mentindo, veacando. Arrependeu-se, deixou de fazer. Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ah, fulano, eu morri para o mundo, então morreu para o pecado, não faz mais o que fazia antes. Procura agora andar uma vida de dignidade, dar o bom testemunho, ser correto, verdadeiro, honesto, justo. Então está no caminho certo, tem Jesus como Senhor e Salvador, prego batido e ponta virada, checkmate para o pecado. Ora, versículo 8, Romanos 6, 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Certeza, convicção. Primeira coisa que se deve fazer, crer, se arrepender e se confessar diante de Deus. Crer que você anda no erro, no pecado, que você é um pecador, uma pecadora. Reconhece diante de Deus, Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que sou um pecador ou uma pecadora, careço da tua graça, da tua misericórdia, te aceito agora, te confesso como único suficiente Salvador da minha vida. Arrependimento, reconhecimento, arrependimento e justificação, é justificado diante de Deus. Aí o que é que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, você se converteu de verdade, se arrependeu de verdade, mas fulano foi um pedófilo, um imundo de um pedófilo. Porque eu já vi muitos serem mortos. A vontade que um pai tem com um pedófilo é estraçalhar ele. Porque só o pai sabe a dor que é. Mas se o sujeito de verdade se arrependeu, ele é justificado em Deus. Talvez a pessoa não perdoe ele, mas ele é justificado em Deus. Por pior que ele seja, o pior canalha que ele seja, um matador, um ladrão, um estrupador, se ele se arrependeu de verdade, se ele era um religioso e se arrependeu de verdade, ele é salvo, ele é justificado em Deus. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, para aqueles que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há
para aqueles que andam, para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Se você aceitou Jesus, se você se arrependeu de verdade, você foi justificado em Cristo. Você foi salvo em Cristo. Se houve um arrependimento verdadeiro, porque tem que haver um arrependimento verdadeiro. Romanos capítulo 8 de Romanos, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou, ou nos livrou da lei do pecado e da morte. Se você verdadeiramente se arrependeu daquela sua vida do passado, aquele velho homem morreu. Se aquele velho homem morreu novamente, você não é mais um estuprador, você não é mais um mentiroso, você não é mais um corrupto, você não é mais um ladrão, você não é mais aquela pessoa que você era. Muita gente nunca fez determinadas coisas que eu e você fizemos, ou talvez ainda façamos, ou não faz. Mas se ele não tem Jesus como único suficiente Salvador, se ele não se arrependeu diante de Deus, confessando que é um pecador, ele vai para o lago de fogo. Porque não é pela vida de pecado que você levou, ou vida de santidade. A diferença está no reconhecimento. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram por causa do pecado de Adão. Por mais bonzinho que você seja, que aquela pessoa religiosa seja, se ele não tem Jesus, ele tem apenas uma religião. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: não sou eu que digo, são as Escrituras que dizem: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ele tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não, mas eu sou católico, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou isso, eu sou aquilo. Você tem Jesus como único suficiente Salvador? Não, eu tenho minha religião. Você foi justificado em Cristo, você tem plena convicção que Jesus Cristo te perdoou? Porque as Escrituras diz que se você se arrependeu verdadeiramente crendo no sacrifício lá da cruz, você é justificado em Cristo. Você tem essa convicção? Porque espiritismo não salva ninguém, não. Pelo contrário, leva o homem ao inferno. Religião. Tem muitas que não salva ninguém. Pelo contrário, leva o homem ao inferno. Mas o evangelho, o verdadeiro evangelho, é aquele evangelho que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Esse é o verdadeiro evangelho. Crê no Senhor Jesus. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê que ele foi enviado por Deus para te salvar, para salvar, então você foi justificado. Então você passa a ser uma nova criatura, porque as coisas velhas são passadas, encerram por cá. E se você ainda não tem Jesus Cristo como único suficiente Salvador da sua vida, eu te conclamo agora para que você o faça nesse momento, acreditando, crendo, diante dele, o confessando, fazendo uma simples oração com convicção no coração. Senhor Jesus, eu fulano de tal reconheço que sou um pecador ou uma pecadora, careço da tua graça e da tua misericórdia.
Não quero ser uma pessoa religiosa, mas eu acredito, Senhor, no teu sacrifício, no sacrifício lá da cruz. Oh Deus, eu acredito que o Senhor enviou Jesus Cristo para pagar o preço no meu lugar. E eu, diante dos anjos e diante de ti, oh Deus, eu te confesso agora, Jesus Cristo, como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito e possa entrar pelas portas. Glorificado, magnificado, exaltado seja o nome do Senhor. Graça e paz a todos.